Sr. Berto, eu estou a olhar aqui para este balneário e vem-me à memória a Praça da Alegria, sabe? Ao olhar para aquilo que é hoje esta cidade do futebol e comparar com esse tempo, é comparar um Fiat 600 de altura com um Ferrari. Portanto, é uma... Sem dúvida. Olha, pode sentar-se, Sr. Berto. Faz-me lembrar também que a casa onde eu nasci e a casa que tenho hoje. Ora bem. Portanto, eu penso que é vida. Olho para estas camisolas, olho para as meias e vejo, por vezes, aquelas meias rotas que ainda tinha quando eram os treinos, e hoje, isto para um pouco ir às tuas origens enquanto futebolista, passaste de um clube, penso, da Distrital, que era o Ramaldense, para depois fazeres o teu percurso, que é um percurso notável, és uma figura icónica do futebol português, incontornável. Na minha opinião, és um jogador que hoje, em qualquer equipa do mundo, tu jogavas. E aqui não está a amizade que nos liga, mas da tua geração e das gerações que passaram, foste um dos centrais que eu ombreava já nessa altura com Beckenbauer, que é outra figura marcante do futebol mundial. Por isso, e ligada depois, portanto, ao teu clube ramaldense onde nasceste, tu tiveste também aí, antes de chegares ao Benfica, houve aí qualquer coisa. Houve qualquer coisa que te levou, penso que, a treinares no Futebol Clube do Porto. Não me vou a treinar. Mas é bom ter amigos. Eu ouvir estas palavras, eu fico satisfeito. Amigos, não. Quando os amigos são verdadeiros, como ele. Pois, exatamente, são muitos anos, isso é bom. Não, mas houve de facto, naquela altura, eu estava para ir para o Futebol Clube do Porto. O Artur Baeta tinha mandado, tinha ido da minha casa para falar com os meus pais e sair para o... Pronto, mas houve depois, eu talvez já era um bocado mais... Era benfiquista, porquê? Porque naquela altura, em 60, o Benfica tinha ganho 2 taças dos campeões europeus, portanto havia todo o Eusébio, havia uma grande equipa, e logicamente quando somos miúdos a gente vira para o lado em que os clubes estão a ganhar. Ninguém anda atrás de quem perde. Ninguém anda atrás de quem perde. Exatamente. E pronto, e depois surgiu o Benfica, ouvi um emissário que era de Matosinhos, que veio à minha casa, e eu vou-te entrado, que foi os meus pais, a minha mãe. A minha mãe não queria que eu viesse para Lisboa, porque andava a estudar, ela estava no último ano do curso de laboratórios químicos, e então não queria que eu viesse para Lisboa, e, portanto andava ali, enfim, vai, não vai, e eu até tive que lhes dizer, eu vou amanhã ou nunca mais vou. E então ela... de noite, a falar com o meu pai e tal, e de noite entrou dentro do meu quarto e começou a fazer a mala. E portanto, e aí eu via, eu vou embora. Pronto, eu lá vim, mas vim com atraso porque o campeonato tinha começado, o campeonato de júniores começou em setembro, e eu só joguei na 4ª jornada, que foi no Oriental. Começa aí o teu sonho. Começa aí o meu sonho em que ganhamos 4-1. E era esse mesmo o sonho que querias? Tu querias ser jogador profissional de futebol ou as coisas aconteceram? Não, era sonho. Eu era miúdo e eu dormia com uma bola na cama. Eu jogava futebol de cabeça na minha cama, contra a parede do meu quarto. Portanto, eu tinha 1 minuto e ia jogar futebol. Começaste aí a trabalhar a qualidade do teu jogo de cabeça. Exatamente, mas é que é verdade, trabalha-se aí. Eu penso, por exemplo, hoje em dia, a gente, no futebol de rua, há uma coisa que hoje não existe porque não se trabalha, que é a decisão. E a criatividade, são coisas que a decisão, nós quando éramos miúdos na rua decidíamos, não havia o treinador, sobe, e o pai na bancada desce, e não sei o que acontece hoje. Portanto, nós naquela altura punhamos 2 pedras para fazer as balizas, 4 pedras, e depois decidíamos, ou rematávamos, ou não sei o quê, portanto,
E isso é uma coisa que eu penso que faz falta hoje à formação. E tenho a oportunidade, estamos a falar, e tu estiveste no meu começo, portanto, na primeira equipa, depois tive 2 anos no Benfica, e depois, claro está, que nos Júniores, e depois começa a grande aventura, que é a aventura da equipa principal, que é o sonho de todos nós. Ainda te lembras do primeiro jogo teu, que, salvo erro, é na Argentina? Não, no Brasil. Em Belém do Pará. Em Belém do Pará. Foi no mesmo dia? 8/8 de 68. Foi no mesmo dia. Eu cheguei, eu entrei no mesmo dia. 8/8 de 68. Nós começámos os dois Exatamente. no mesmo dia. Mano. E eu pensava que naquele jogo contra o Santos... Depois fomos para a Argentina, que jogámos contra o Santos. O Pelé estava a arrebentar com o futebol, não marcou nenhum gol, mas deu 4 a marcar. Não, mas espera aí, mas tu tens a camisola do Pelé. Pois tenho, mas é do jogo de Nova Iorque. Do 3-3, porque depois fizemos um segundo jogo. Eu pensava que tinha sido... Não, então a gente perdeu 4-0, eu vim-me logo embora a correr. Não, perdemos 4-2. 4-2. Não, eu pensava que tinha sido essa, porque às tantas eu pensava que o Sr. Otto disse, menino, porque tu entraste, tu nunca mais saíste, desde que entraste tu nunca mais saíste. Não. E então, menino, você vai, tá aí o Pelé está ali acabando com o jogo, eles logo aos 10 minutos já tínhamos 2 ameixas lá dentro. Pois, exato, eu lembro-me uma, que o Pelé entrou na área para o lado direito, tinha driblado o Cruz e tal, e entrou, penso que foi o Jacinto, o Pelé não tocou na bola e a bola ficou ali, já na linha de fundo, e saiu disparado, saí disparado, disparou, foi o Zé Henriques, tentou, não apanhou nada, e ele depois cruzou e o Toninho, que era cabeça, o Toninho, estava sozinho, porque nós estávamos todos despachados, então ele sozinho, ele marcou o gol de cabeça, pá. Foi um jogo que esse lance nunca mais me esqueci. E lembro-me também que o Carrizo, o gol que tu marcaste ao Carrizo, que era... E ao Gilmar. Era quase meus avós. Foi uma coisa estranha, também nunca me esqueci. Também foi ao Carrizo, que era uma das figuras lendárias. Nessa digressão, sim. Que jogava no meio campo, era... No River Plate, do River Plate, era extraordinário. E o Gilmar, que era o guarda-redes do Santos. Foram 2 ameixas fora da área. Sim, é verdade. Foi marcar um golo ao Carrizo e outro ao Gilmar. Foi realmente. Para quem também vinha carregado de sonhos. Tinham o quê? Vocês tinham 18, 19? 18. Não, o Humberto era mais novo. Eu tinha 21. Já tinhas 21? Eu tinha 18 anos. Tinha 18 anos. E há uma coisa que eu gostava, e realço sempre, porque eu tive sorte nessa altura. Tive sorte porque quem era o central nessa altura era o Humberto Fernandes. E então o Humberto Fernandes estava para fazer contrato, renunciar o contrato, e não estava a chegar a acordo. E então não foi. E aí eu tive a oportunidade de entrar. E nós, quando entramos na equipa, naquela altura, estavam todos os jogadores, quase todos campeões europeus. Mas felizmente que a gente entrou bem e depois entramos não só na parte desportiva, mas depois na parte social. Chamávamos Sr. Cobuna, Sr. Cobuna. A essência deste programa tem a ver muito com o balneário. E o teu primeiro balneário é o balneário dos Júniores do Benfica. É esse? Exato. Esse foi o primeiro. Primeiro foi o Júniores do Benfica no Campo Grande. Sim. Esse aí foi o primeiro. Mas vivias no lar? Eu vivia no lar. Aliás, vivia no lar, e depois vivi no lar no mesmo quarto. Exatamente, sim. Pronto, mas aí foi já o começo. Foi de facto pronto, os Júniores é logo ali. Dessa malta dos Júniores, qual era assim o gajo assim mais... Eu ainda conhecia alguns, o Vitor Martins, o Nené, Sim. Mas não sei, o Charol que é do teu tempo. O Charol, que ainda é meu amigo, e a gente ainda se fala quase todas as semanas. O Teixeira, que também eu sou o padrinho da filha dele, mas o que é certo é que eu lembro-me sempre deles. Também há algumas histórias ligadas, portanto, ao lar nós partilhávamos o lar com os ciclistas. Exato, e lembras-te como é que eles comiam? A gente chegava, eles faziam 200, 300 quilómetros, agora imagina, eles chegavam e a gente estava numa mesa aqui e eles numa mesa ali, e chegava a gente,
parava, ninguém falava, então eles eram pratos. Para quando era feijoada, aquilo era um prato. Tinha que levar então comiam, para eu dentro olhava assim. Mas era uma satisfação. Havia lá um que mandava o Pedro Moreira. Eu lembro do Pedro Moreira, Francisco Valado, o Peixoto Alves, o Mendes, eram todos. O Fernando Mendes. Mas nós dávamos muito bem, porque de facto tínhamos ali, eles só iam lá ao almoço. Mas nós, no fundo, até, eu gosto muito de todos os esportes, e, portanto, eu também seguia o ciclismo, e com eles, então, mas eles, quando chegavam, aquilo era uma alegria. Era o friozinho dos dentes. Por isso, nós geralmente íamos sempre mais cedo. Porque senão já não havia. Depois era capaz de não haver. Portanto, tínhamos um papagaio. Papagaio? O Malta da Silva dava cada chapada no papagaio, e o papagaio caía, ficava pendurado por lá. E o papagaio. É outra história porreira, que era, havia um tanque com os peixinhos, e às vezes iam para lá pescar. A configuração do balneário do Benfica tinha uma primeira porta que dava acesso... Olha, este meio que está aqui tinha o Zé, o Marzinho, o Zé, que era o equipamento. Que era dos equipamentos. Depois tinha uma vidraça para este lado, que era um balneário, e tinha a outra para o balneário dos craques. E havia o posto médico ali. E o que é que acontece? É que neste balneário onde eu acabei por ficar, era onde estava a concentração maior de jogadores consagrados. Do outro lado, no outro balneário, sendo o mesmo, o patriarca do outro lado era o José Torres, e o Malta da Silva, e depois havia a malta mais da Coca-Cola. Depois era a malta da Não, mas estava também o Calado, que foi um jogador. Quer dizer, mas do lado onde estava o Zé, o Coluna, as trutas. O Torres era o único que daqueles que estava do outro lado. Mas porquê? Porque ali era o mandão, do outro lado já não era. Era a figura. Era o mais alto, e era a figura, e havia os miúdos. A gente ali, então... O que é que guardas dessa fase aí dos júniores, do Mister que tiveste, Eu acho, há uma coisa também que eu ainda não contei, que eu quando cheguei ao Benfica, eu não fui diretamente para o lar, fui para uma pensão, que é na esquina, que havia na esquina da Rua Castilho com a Rua Brancampo. E nessa pensão estávamos 7 jogadores, 7 júniores. Depois é que fui para o lar. Essa parte é parte, como tudo, o começo da minha vida, do meu sonho, porque eu tinha estado no Ramaldense, um clube pequeno, mas que tinha-me dado a possibilidade de eu ser conhecido, não é? Portanto, e talvez num jogo que nós fizemos contra o Porto B, ganhámos 2-1 em Ramalde, e eu marquei 2 golos, jogava à ponta de lança e depois vim para a Central. Estávamos a ganhar, eles estavam a ganhar 1-0, eu marquei o primeiro e o segundo golo e depois vim para a Central. E quando vim para a Central fiquei ali, nunca mais o treinador, que é o António Pedro, me pôs, fiquei a Central ali. Portanto, e cheguei ao Benfica, portanto é outra dimensão completa, não é? Outra dimensão e, logicamente, com treinos, mas o Ângelo, pessoa extraordinária, portanto, nervoso, muito nervoso. Os jogos, eu tenho uma história do Ângelo que é extraordinária, que fizemos um torneio na Itália e fomos à final com os Juventus. Estávamos empatados 0-0 e o Águas, há um penalti a nosso favor, o Águas vai marcar e o Ângelo começa. Águas, Raul Águas. E começa. Raul, calma. E a gente a olhar. Se tu não marcas, eu mato-te. E o Águas olha para mim, eu já não marco. E eu disse, tu marca que tu vais marcar. Marca, és tu que marcas. Se falhares para cedo. E marcou e ganhamos 1-0.
eu li algumas coisas, logicamente, sobre ti. E tu falaste aí naquilo que era uma das tuas particularidades do teu perfil enquanto jogador. Ou seja, começaste a ser um central que fazia golos, que fazia muitos golos, e até àquela altura não era muito normal. E há uma história deliciosa que eu li em 72, 73, num Benfica-Porto, ou Porto-Benfica, em que tu fazes o 3-2. Na Baliza Sul. Na Baliza Sul estávamos a perder 2-0. 2-0. Já me graça e... E cometeste uma gafe. Cometi uma gafe. Não falaste à tua mãe. Pois foi. Essa é uma história deliciosa. Pá, a gente está, ganhámos, contente, lógico. Marquei ainda por cima o terceiro gol, lógico. Os meus pais iam muito ver jogos a Lisboa, os grandes. Quando eras com os grandes, no Norte iam ver todos, mas os grandes. E a minha mãe então, chega no final do jogo, estava com uma cara, disse, mas o que é que se passa? E a minha mãe é má. E eu, mãe, o que é que tem? Nada. Mãe, mas tem qualquer coisa, diga-me o que é que tem. Estou zangada contigo. Zangada comigo? Eu marquei o terceiro gol, ganhámos. E você está zangada comigo? Estou. Mas porquê? Porque tu não me falaste. Não falei? Mas quando? Quando? Quando vieste buscar a bola ao pé da bancada, estávamos ali, eu chamei-te, Alberto. E tu nem sequer olhaste para mim. Eu disse, mãe, mas como é que você queria no meio do meu barulho? Se fosse hoje com a pandemia, aí eu ouvia, mãe, está boa. Estava-lhe um beijinho, muito bem. Naquela década de 70, tu acabas por fazer, fruto dessa qualidade que há bocado eu referi, e não era fácil nessa altura sair-se para o estrangeiro, tu viveste uma experiência num Paris Saint-Germain diferente deste, portanto, que hoje existe. Estava a dar os primeiros passos. E isso, mas é giro que o futebol levou-te, em termos de evolução, para outro futebol, como foi, mas ao mesmo tempo tu foste para lá jogar futebol e trouxeste a família. E trouxe a minha mulher. Não, o Paris Saint-Germain... O futebol também tem disso. E penso que é importante, porque geralmente costuma-se dizer que por trás do sucesso de um homem está uma mulher. Não é? Portanto, exatamente. Eu acho que isso que é bom. Eu quando fui para o Paris, tinha duas hipóteses. Tinha o Atlético de Madrid e tinha o Paris Saint-Germain. E então, eu tinha o Fernando Martins, falou-me, não era presidente, porque o presidente era o Borges Coutinho, nessa altura. O Fernando Martins, pronto, é benfiquista, e falou-me por causa do Atlético de Madrid. E eu estava com contactos com o Paris Saint-Germain, naquele jogo do Colombo, onde nós ganhámos ao Porto. Um jogo amigável. Talvez Paris, sedução, e logicamente uma pessoa Paris é Paris, e eu, muito novo, optei por Paris Saint-Germain. Mas naquela altura o Paris Saint-Germain não era o Paris Saint-Germain que é hoje. Não tinha as mesmas condições que o Benfica, era um clube pequeno, de uma grande cidade, mas pequeno. A gente tinha que lavar o equipamento para casa para lavar, não tínhamos ninguém para tratar das botas, como o Benfica já estávamos habituados a isso. E depois, aquilo não era um clube que... Era curto. Mas foi bom porque conheci a minha mulher, foi bom. Claro está que depois não fiz o contrato todo porque o Vazovic, o treinador que tinha jogado contra nós para o Ajax, tinha jogado que era o treinador, queria-me pôr a meio campo. Não achei... Não era a tua praia? Não era a minha praia, não era o meu conforto, onde eu jogava com conforto, era cá atrás. E então havia o Internacional que tinha já feito contrato com... Conta-me essa. Contrato... Aliás, que era para substituires um grande jogador... Que era o Figueiredo. Foi para o Chile, que era do Chile, chileno. E então o Paris Saint-Germain já tinha assinado contrato, já estava tudo, o dinheiro e tal, já quase que estava a receber o dinheiro sem me dizerem nada. E eu disse, então, mas o que é isto? Então não me dizem nada, já assinaram? Eu disse, então, você vai? Eu então, vou lá. Então veio um amigo meu,
que é o Tomás Meteu, e que era diretor-geral da TAP em Paris. E então eu fui como o meu consultor. Epá, e ele tinha umas costas alto como eu, era grande, largo e tal. E nós chegámos lá a Porto Alegre, o aeroporto cheio de gente. E nós, e onde é que está o jogador? Onde está o jogador? Eu levava uma pasta, daquelas pastas. E então, onde é que está o jogador? O jogador, a malta toda e tal. E então, eu e ele. E olhou bem, está o jogador. E a um, não parece jogador, parece mais do executivo. E depois, e há outro que está ao lado e que diz, até trouxe o guarda-costas. Era o meu amigo, que era calor, aí manga curta, um braço, até trouxe o guarda-costas. E lá fomos, mas eu não queria ficar lá. Então, tínhamos feito um rol de coisas. Exigências. A televisão a seguir-nos no carro, a gente no carro e a televisão atrás da gente e não sei o quê. Entramos numa vila, há um portão que se abre, entrou e fechou o portão e tal, e entramos, estavam lá os diretores todos, o presidente e tal, bem-vindo e tal, um churrasco, vamos negociar depois do churrasco, vamos negociar e o meu amigo é que falava, então, isto. Pronto, e não chegámos a acordo. Porque estavam 30 mil pessoas no estado à minha espera. Sim. Porquê? Porque o Paris Saint-Germain já tinha assinado, já era um dado adquirido, já estava tudo à espera que eu fosse apresentar. Foste o último a saber? Viemos para o Rio. Viemos para o Rio porque eu disse, se vocês não aceitam estas condições, não há nada a fazer, portanto, vamos embora e viemos para o Rio. Claro está, que cheguei ao Paris Saint-Germain, já eles ficaram. E então aí é quando eu assino para o Benfica. Benfica queria que eu voltasse, eu voltei, assinei, e tinha havia 7 meses, mais ou menos, 8 meses, 7 meses, 8 meses, e fui ter com este a Las Vegas. Então, estava o Eusébio, estava eu, estava em Las Vegas. Las Vegas Quicksilver. Las Vegas Quicksilver. Grande vida. O campeonato tinha 28 jogos, nos primeiros 14 ganhámos 12. 12, o nosso score aí... É extraordinário. Lembro que era 14-2, e este teve depois passou para 2-14. E depois ganhámos, e no último jogo estávamos a ganhar 4-1, para ir ao play-off, perdemos 5-4. Mas este é que é culpado, porque mudou os treinos para a tarde. Mas foi? Mudou os treinos para a tarde, ele é que foi o culpado. Porque mudou os treinos para a tarde. Mas é compreensível, António. O que acontece em Las Vegas... Fica em Las Vegas. É compreensível. Mas, de facto, foi um tempo, pronto, como eu tinha aquele ainda vimos um combate do Cassius Clay, um evangelista. Ele e o seu séquito, o Cassius Clay... Vinha ele e mais para aí uma dúzia, o chão tremia. Bum, bum, e ele com o saco do dinheiro, na mão, a pasta preta, lembra? Pasta preta, e a gente todos, pum, com os olhos inchados, aquilo tudo. Nós jogámos o primeiro jogo, os dois, em Toronto, em maio, porque nós tínhamos 6 jornadas antes de acabar o campeonato, éramos campeões. Uhum. E até eu pedi para ir, hoje era impensável, claro. Portanto, nessa altura, para ir, ganhar algum, isto aqui para eu pago pouco, e fazer mais algum. Por acaso foi giro, porque nós, nos sítios, íamos lembro-me perfeitamente, Washington, jogar com uma equipa onde o Cruyff depois acabou por jogar. Ficámos para ver, nesse dia a Casa Branca estava encerrada, mas fomos ao Capitólio, fomos visitar, ou íamos jogar a Los Angeles, íamos ver, na altura ainda não havia Orlando, da Disneylandia. Disney. Mas o melhor foi quando ficámos no Hawaii, o Waikiki Beach, que ficámos lá. Honolulu. Estavam o Diamantino lá. Estavam o Diamantino. Trouxemos a jogar no Hawaii. É grande terra. Ficámos lá e o Derek Treves, que era o treinador, disse, então vocês treinam aí, treinámos. A gente ia treinar para a praia. E todos bronzeados. Foram 3 meses para... Ia treinar para a praia. E portanto, porque era assim, lá davam o dinheiro e tu é que... Cada um ia à sua vida. Alugavas o carro, cada um ia à sua vida. Pagavas o almoço, o jantar e tal.
E pronto, e era assim. A minha apresentação foi em Las Vegas, que eu entrei num carro um Chaimite. Depois entrei com as cravas todas, com as cheerleaders. Eu pum, 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 eu de pé e tal. Fizemos uma conferência de imprensa, eu, o Eusébio, o Chinaglia e o Pelé, no Caesars Palace, e o Nastásio Connors, que depois foi a final do torneio de Connors nesse fim de semana. E nós depois tivemos o jogo com o Cosmos e eu entrei lá, number 29, eu de boa, não bengazinho, equipado, e pipipi, elas todas. E estavam para aí 200 gajos na bancada, 100 croupiers e 100 empregados. Peraí. Os mexicanos e os jovens, que era aquele, os mexicanos. Eras que estavam O Eusébio tinha jogado no Monterrey e, portanto, o Eusébio era o rei de Las Vegas, era o autêntico John Wayne. Era popular, não é? Quando a gente ia ao casino, as pessoas, o Eusébio e tal, era a coisa. E foi aí que eu me estreiei. Ainda chegámos a vi uma série, que era o Kojak. Chegámos a ver o gajo no casino. A jogar o Blackjack. Aquele que tinha com o roçado, havia uma série que era o Kojak. E eu estava numa mesa ao lado, ainda me lembro com uma bomba. Ia, que uma coisa. A gente quase nem jogava. Nem se podia olhar. Nem jogava. Claro, assim não tínhamos sorte nenhuma. Melhor era aquela. Eu protestava com o croupier. Muda. E vinha outra. Não. Ficas tu que estás a dar um galo. Não, mas foi um período extraordinário. Pronto, e depois voltei ao Benfica, não é? E pensavas ser treinador? Querias ser treinador? Queria. Querias? Queria. Eu acho que o futebol, vamos ver, não há nada que resulte da vida que não seja com paixão. E, portanto, depois iniciei a minha carreira no Salgueiros, um clube que eu adorei. Talvez um dos meus erros foi sair do Salgueiros para o Braga, porque deveria ter ficado um tempo mais no Salgueiros. Pensei logo que ia para o Braga, e o Braga, naquela altura, não é o Braga que é hoje. E desiludi-me um bocado, pronto, e depois acabei por criar a minha escola. E isso foi mais uma razão também para eu continuar ligado ao futebol. Portanto, uma escola que, quando tu jogas futebol, quando és... Recriava um pouco o futebol de rua ali? Recriava um pouco o futebol de rua e recriava uma perspectiva mais correta do que é o futebol. Quando tu jogaste futebol, quando tu tens a noção, de facto, de como é o jogo. Portanto, há muitas pessoas que nunca jogaram e como veem futebol, pronto, já eu percebo, porque é fácil de entender. O futebol é fácil de entender. Mas quando tu jogas, tu tens a perspectiva mais correta do que é o futebol. E era isso que eu dizia aos miúdos. Portanto, vocês podem vir a ser bons jogadores, mas poucos, porque não havia, nos clubes é que há a grande força dos jogadores, mas vocês podem vir a ser um bom dirigente, podem vir a ser um bom árbitro, mas especialmente podem vir a ser melhores espectadores. O desporto é fundamental. Foi fundamental para mim. Portanto, eu digo isso como exemplo. Eu vivi no meio de pessoas pobres, em que se conheço amigos meus que desabaram, que foram para outras coisas e maus. Foram para o outro lado. Para o outro lado. E isso, o futebol ajudou-me a mim. Ajudou-me, de facto, a eu ter esta vida que eu tenho e a formar-me. E isso é fundamental nos jovens. E é extraordinário sair de ter uma escola para ser cidadão nacional. É uma coisa que eu acho que não há no mundo. Quando me convidarem, o Gilberto Manel, e agradeço-lhe por ele me ter convidado, e depois aceitei. Aceitei porquê? Porque sou um homem de futebol. Claro. A gente não pode cá estar a perder as oportunidades. Exatamente. Mas, de facto, fizemos um campeonato da Europa muitíssimo bom, jogámos bom futebol, acho que havia bons jogadores, e depois acabei por sair, no final, porque achei que não ia correr bem. Achei que ia perder eu não ia perder uma batalha, porque quando se perde uma batalha, eu ia perder uma guerra. E como já tinha perdido uma quando saí do Braga, eu não queria perder a segunda, porque depois poderia-me levar, de facto, a desistir. E eu não gosto de desistir assim
E foi por isso que eu continuei, depois pronto. Depois fui. E depois começou o teu périplo por terra, pelo mundo, que foi extraordinário. Pá. Depois fui para a Coreia, país fantástico, bom trabalho, bem recebido, quando me vim embora foi impecável, pá, tudo. E depois estive em Marrocos, ainda hoje tenho amigos em Marrocos, fui para a Tunísia, fui para a Arábia Saudita, pronto. Na Coreia o balneário era diferente? Epá, na Coreia o balneário, tu não sentes o balneário, porque eu só tive uma vez num almoço em que há 2 jogadores que chegam atrasados para o pequeno almoço, atrasados, 5 minutos. Epá, e eu olho e os jogadores ficaram à porta a fazer assim. E os outros jogadores, nada. Jantaram-se, nunca tive mais nada. E aliás, tive uma coisa depois que tive que fazer, porque tu marcas às 3 horas e às 20 para as 3 está o autocarro cheio. Epá, e eu acho que não se deve nem ser atrasado, nem chegar muito à frente, porque eu depois não sabia de sair se não havia. Então, mas eu tinha marcado para as 3 horas, o que é que disse ao chofer? Você só abre o carro, o autocarro 5 minutos antes. Porque senão tu não sabes, não é? Epá, o que é que eu vou fazer? Vamos embora já? Depois, amanhã chegam 1 hora mais cedo e eu vou-me embora. Estás a ver? Mas era assim. Pois é. E depois, com uma disciplina, e tu tens uma coisa que tu não podes fazer, que é a planificação. Tu não podes alterar a planificação. Porque se tu alteras a planificação, é porque não estás convencido. Por exemplo, se está a nevar, ou não sei o quê, tu tens que treinar. Tens que treinar. Porque senão, eles não gostam, é porque tu não preparaste bem. Porque eu devia ter visto, se está a nevar, portanto, devia já ter antecipado a coisa, estás a perceber? Mas agora, de uma entrega extraordinária. Tu pedias para eles subirem a montanha e eles subiam. Havia um ambiente extraordinário. Porquê? Porque eles tinham ficado com o Luís Adinca em 3º lugar do Mundial. No Mundial. Era uma idolatria como eu nunca vi. O autocarro, quando ia para qualquer lado, era tudo aos gritos. As miúdas, os rapazes, lembras-te dos Beatles? Era exatamente igual. Era extraordinário. E o selecionador, então, era um lugar de estado. Eu nunca conduzi na Coreia, não me deixavam conduzir. Tinha 2 choferes e eu nunca conduzi, nunca peguei num carro lá para conduzir. E quando ia a qualquer lado, era sempre recebido, por exemplo, ia a um restaurante, recebido pelo proprietário, recebido pelo diretor, recebido. Sempre era. Tem essa diferença, essa cultura. Essa cultura. E é uma história curiosa que eu tive, eu fui com a minha filha, por exemplo, e foi extraordinário. A minha filha Joana ainda hoje tem um gelado com o nome dela. No primeiro dia que a gente jogámos contra a Colômbia, um jogo particular. Aliás, eu quando cheguei à Coreia, o Pelé ia no mesmo avião que eu. E eles disseram ao Pelé para aguardar, para eu sair primeiro. Ao Pelé, eu estava a falar com ele, para sair primeiro, porquê? Porque estavam os fotógrafos todos à minha espera. E estavam à minha espera e eles não queriam que houvesse, e logicamente, eu saía, então, tudo ali. Depois a minha mulher, quando fui, pensava que não estava ninguém no aeroporto, e estavam 50 jornalistas e fotógrafos à espera da minha mulher e da minha filha Joana, porque a Marina estava nessa altura, estava nos Estados Unidos. E então, e fica tudo ali, à espera, e foram ao campo, jogaram, viram o jogo. Depois, quando voltamos, no outro dia, a minha filha tinha, não sei quantos 1000 seguidores, e tinha um gelado com o nome dela. Eu nunca vi uma coisa assim. Pronto, mas é uma cultura extraordinária e eu gostei imenso lá estar. Depois corri a Marrocos também, outro tipo de cultura, Tunísia. E portanto a Tunísia, e agora estou na Federação, pronto, e que também é outro episódio. Eu fui jogador, treinador, selecionador, dirigente, portanto, de facto, é uma vida recheada de valores, de valores que eu construí e que depois reguei esses valores e eles tiveram sempre presentes, não é? E tens cultivado? Isso tenho cultivado, isso é bom.
Mas pronto, e com as histórias à mistura, não é? Como eu digo. Claro, e essas histórias, eu tive uma história que foi na Arábia Saudita, que estava a treinar, e não, estava na coisa, e depois veio um jogador, e tu tiveste por lá também, e sabes que eles dizem sempre que têm os tios doentes, e os tios não sei o quê. Então, duas vezes, no mínimo. É? No mínimo duas vezes. Pelo menos. Pelo menos. Epá, meu pai está doente e tal, e chega-me um jogador, epá, com um amigo, então, vem cá, não posso treinar com o meu intérprete e tal, está bem, então não há problema. Mas está aqui o meu amigo para treinar por mim. Eu disse, não precisa, obrigado. O gajo não queria que faltasse um. Se falta um. Mas tu falaste aí de um clube que tem a ver também uma história, quando tinhas 7 ou 8 anos, quando foste ver um Boa Vista Salgueiros. Essa marcou-me. Essa história marcou-me, ainda foi no antigo estádio do Bessa, pelado, e eu tinha 7 anos, e estava cheio o estádio, cheio. E o meu pai, eu ia com o meu pai, entretanto, eu não conseguia, e o meu pai passou-me por cima das pessoas, pediram à polícia, para eu ficar ali à frente, estás a ver, tem aquelas coisas, gradeamento, e eu para ficar ali à frente e tal, e eu fiquei ali à frente sentadinho, a polícia acedeu, e fiquei ali à frente, pronto, e o meu pai era um boavisteiro, era um grande boavisteiro, e então, 0-0, e há um livre, mas um livre aí, à entrada do meio campo do Salgueiros, sobre o lado direito, e o Franco era o lateral direito do Boa Vista, tinha um pontapé muito forte. E o Adelino era o guarda-redes do Salgueiros. E então, eu estou ali, o gajo marca, e estava o sol de frente. E o Adelino dá uma frangalhada. Então vem encostado ao poste do meu lado e começa a chorar. Eu levanto-me e vou ter com ele. E vou-lhe dar um carinho, um mimo. Dizer-lhe, pronto. Houve ali um momento que eu hoje recordo com muita emoção, porque aquilo, o vê-lo chorar... Marcou-te? E eu era do Boa Vista, portanto, mas marcou-me, marcou-me. Foi um momento miúdo e que ainda ficou-me na memória, não é? Num jogo de qualificação pela seleção, eu recordo de uma história vivida no regresso desse jogo no avião. Quer ver lá se chegas lá, se quiseres. Noruega? Sim, se quiseres eu digo. Sim. Ganhámos 1-0. Foi? Ganhámos 1-0. E foi um jogo difícil. O Bento fez um jogo, e era bolas gajos grandes, estás a ver, a gente ia para cima, bombear e tal, mas acabou o jogo. O engenheiro Abílio Rodrigues era o diretor do futebol, era vice-presidente. Das seleções. E, portanto, eu vi que ele chegou ao avião com um saco de camarões, daqueles camarões da costa, mas grandes. Então, um saquinho, e pediu ao steward para pôr no frigorífico e tal. O avião arranca e tal, nós vimos no ar e de repente eu comecei a pensar nos camarões. E comecei a pensar e fui ter com o steward e disse, estão aí uns camarõezinhos que eu tenho aí num saco plástico, podíamos dar se faz favor. Então, deu-me um saco. Fui ter com o engenheiro Abílio Rodrigues, eu era o capitão nessa altura, e então disse-lhe, ganhámos o jogo, podia pagar uma cervejinha à gente. E a gente, a cerveja ainda era paga naquela altura, podia pagar uma cervejinha e tal. Não era o Charter, não era bom Charter, era agora com os aviões da seleção e dos clubes. Aquilo era uma coisa. E eu, então pronto, então quantas cervejas são? Éramos 18 cervejas, então viemos todos cá para trás. Cá para trás, saquinho de coisa, eu peguei, tirei assim uma mocheia deles, pus de lado. Claro. E a malta começou a comer os camarões e tal. Mas não deitaram as cascas fora. Nada. Depois peguei nas cascas, voltei a pôr no saco plástico e pus os outros por cima. Os camarões por cima, aqueles que sobraram, porque é para não coisa. E pus por cima e veio, olha,
Ponha aí que isso já não quero. Então. Epá, agora, aquilo que eu não sabia é o que ele depois me contou a seguir. Que ele chegou a casa, tinha um jantar com amigos, pôs uma travessa em cima da mesa e depois, e agora os camarões da Vitória, da Noruega, e despeja o saco para cima da travessa. Era só para... Depois eu a dizer, epá, vieste-me logo a imagem, eu matava, se estivesse ali ao pé de mim, eu matava, epá, mas eu não sabia que eu tinha ao jantar, mas portanto, não sabia como é que eu ia adivinhar. Podia estar escrito para o jantar da chegada. E a malta toda, então comemos uns camarõezinhos, uma cervejinha, foi bem simpático. Sou bem. Sou bem. Olha, Humberto, nós neste nosso programa acabamos sempre com uma história hilariante, uma história que as pessoas lá em casa se sintam, digamos, satisfeitas. Pá, que programa é este? Que convidado é este? Talvez, quando era treinador de Salgueiros, estávamos a jogar um jogo com o Covilhã, e de repente o Covilhã faz 1-0. E eu tinha fechado os treinos, na semana antes, tinha fechado os treinos porque aquilo estava um bocado mal e tal, e as pessoas iam muito para lá e coisa, eu tinha fechado os treinos. E então eu estou e fechei os treinos e então o Covilhã marca. É um gajo que está atrás do banco e começa assim: "Ô entendido, é para isto que fechaste os treinos? Vai-te embora, pá. Não percebes nada disto, ou entendido." E o gajo tumba. A polícia vem ter comigo e quer pôr lá fora. Eu vou pôr. Ele disse: não, deixa estar, não tem problema. Deixa estar aí, homem, não há problema. E o gajo sempre ao entendido. A gente, por acaso, virámos o resultado e ganhámos 2-1. No final do jogo, o Salgueiros tinha um corredor. E o corredor, eu venho com a minha pasta e vejo ao fundo o gajo. O entendido. E vejo ao fundo, e venho e tal, E ele vem assim com a cabeça baixa e tal. "Ó Sr. Humberto", eu, diga, "você desculpe, mas o Salgueiros é a minha vida, pá. É a minha vida, é o meu amor, pá. Eu adoro o Salgueiros, pá. E vi que o polícia queria me pôr lá fora e o senhor disse que não. Eu digo-lhe uma coisa, a partir deste momento, nunca mais lhe chamo entendido." A partir deste momento, nunca mais lhe chamo entendido. Aí é que eu percebi que o entendido é um insulto.